Para fazer essa pintura instagramável, eu vou usar a temática tropical. Quero usar folhagens e também flores. Então eu pego na internet referências de folhas e também de flores tropicais para que eu comece a fazer o meu projeto. Eu primeiro escolho as espécies que eu quero e vou fazendo essa composição e também sobreposição. Aqui eu já desenho fazendo a marcação. Se você não tem alguma dificuldade para fazer um desenho livre, então você pode fazer com marcações. Aqui eu já terminei toda essa parte de marcação e já estou fazendo o contorno com a caneta preta para evidenciar mais o meu desenho, porque depois eu vou transferir esse desenho para uma folha mais grossinha, uma folha de gramatura 300, para eu aquarelar, que daí eu já vou fazendo e escolhendo as minhas cores e que paleta de cor que eu quero usar. Aqui eu já estou com bastante andamento já no trabalho. Essa é a helicônia que eu estou fazendo a referência. Sempre é bom também quando você for pintar, pegar a referência, tá vendo? Porque aqui ela tem um esverdeado, então é bom também a gente estar se atentando a isso. Mesmo que seja uma pintura orgânica, né, que não tem essa preocupação com a realidade, mas as referências não podem ser deixadas de lado. Então, por isso que é importante sempre estar olhando a referência. E eu indico e recomendo que você pegue essas referências de uma foto realmente, né? Não de um outro desenho. Porque aí, quando você pega de uma foto, você tem como imprimir mais a sua identidade no trabalho. Agora eu já vou fazer o hibisco, que eu vou usar aqui também um magenta junto com um tom de vermelho. E aí aqui eu vou trabalhando também com aquarela, porque quando eu vou trabalhando com aquarela, ou até mesmo a tinta que você tem aí na sua casa, eu já tenho uma referência visual de como vai ficar isso. Então, quando eu for levar para a parede, você tem muito mais segurança para você fazer o seu trabalho. Você sabe que essa cor vai dar certo, que essa combinação de cores tá perfeita e é aquilo realmente que você quer. Para você não jogar na parede e chegar na hora, não foi o que você gostou, e aí você tem que apagar e fazer de novo. Então, sempre utilize do papel. Aqui eu usei aquarela, mas como eu disse, você pode usar outro tipo de tinta, não tem problema. Seja a tinta que você está mais acostumada e também que tem em mãos. Pode ser lápis de cor, pode ser canetinha. Não se preocupe aqui em estar como realmente você quer na parede, porque aqui é uma dimensão menor e aí na parede é uma dimensão maior, você tem mais liberdade. Aqui é pra gente ter uma referência, tá bom? Tá vendo a aquarela? Ela é bem... dá pra diluir bastante. E eu vou dando os acabamentos que eu quero. Também aqui é um efeito de dobrinha, né, da folha. Então eu posso fazer aqui, aí eu tenho mais liberdade para compor essa pétala. Esse é o desenho quase pronto. Tá vendo como você já vai tendo uma noção do que vai ser projetado na parede? Aqui eu estou fazendo uns detalhes nas bordas, porque esse hibisco é aquele hibisco dobrado, né, que a gente chama. Ele é cheio de dobrinhas nas laterais das pétalas. Aí eu vou dando esses efeitos, porque quando eu vou também dando esses detalhes na minha pintura dentro do projeto, eu já tenho uma noção do material que eu vou precisar, qual pincel vai ser melhor para essa parte, quais as cores que eu vou precisar para dar esse efeito. Então, por isso é importante fazer primeiro no papel, investir esse tempo no papel, para quando você colocar na parede, você já ter uma segurança bem maior em relação ao seu projeto. Lembrando também que busque a referência, tá? Aqui eu tô com a referência na internet e aí eu vou utilizando para que eu não tenha essa dispersão, né, em relação ao desenho e a referência que eu quero. Esses são todos os meus materiais para esse projeto. Essa aquarela você pode comprar em papelaria. Tem ela de dubinho, tem ela de pastilha também. Projeto pronto. Assina o seu projeto. E aí eu passo para a parede, tá bom?
Usei o lápis, aqui eu usei o lápis 6B para você visualizar melhor, mas quando você for usar aí na sua parede, você pode usar o 2H, que ele é mais seco, né? Então isso faz com que o grafite seja mais fraquinho. E aí você tenha essas referências já todas marcadas na hora da sua pintura. E eu uso as trinchas Plumatec da Atlas. Aqui eu estou usando um verde escuro para fazer a folha da costela de Adão. E aí aqui eu dou umas 3 demãos, tá? Sempre me atentando ao contorno. A Plumatec, a trincha da Plumatec é ótima porque as cerdas são bem macias, então o traço fica bem fluido. Agora aqui eu estou fazendo a borda com esse verde bem amarelado, a borda da folha da espada de São Jorge. É uma espécie que tem, ó, que ela tem uma borda amarela. E aí eu vou trabalhando, aqui eu vou dar umas 4 demãos depois, até o final, para começar a dar os detalhes que eu quero para essa pintura. Tá vendo que tem uma dificuldade para cobrir esse lápis? Por isso que eu sempre indico o lápis 2H e não o 6B. Aqui eu fiz 6B de propósito para você visualizar melhor, porque a câmera às vezes, por causa da luz, não aparece o risco. Agora eu vou para a parte do céu. Já adiantei um pedaço aqui. E para fazer esse azul eu usei o xadrez mais a tinta branca. Eu vou acrescentando aos poucos, eu vou pingando aos poucos o corante até chegar no tom que eu quero de azul. Você pode fazer esse teste num pedacinho de folha para você ver se é o azul que você quer. Aqui eu estou usando também a trincha da Plumatec, da marca Atlas, que tem cerdas macias e isso faz com que a cobertura fique perfeita, tá? Eu dei aqui umas 3 demãos nesse céu para que ficasse bem, com acabamento bem perfeito, sem manchas. Se atenta também quando você for fazer o contorno dos desenhos, tá? Porque ali tem umas folhagens, então eu utilizei também. Olha, tá vendo como que com a trincha, com as cerdas macias, a cobertura tem um outro nível? Então assim, fica muito mais fácil da gente espalhar a tinta. É um bumerangue para animar a nossa pintura. Ó, tá vendo? Essa é a primeira demão. Aqui eu vou mostrar para você que a gente tem que ter uma atenção maior em relação a quando a gente estiver perto do desenho, né? Aqui eu estou usando uma trincha menor, porque eu te recomendo usar uma trincha menor, porque você vai ter mais segurança na hora de fazer o contorno. Sempre abasteça o pincel, deixa ele bem abastecido, porém não encharcado, tá? Primeiro eu pinto, depois eu vou espalhando a tinta no sentido horizontal. Olha, tá vendo? Primeiro eu espalhei aleatório, depois eu mantive essa linha horizontal. Por quê? Porque é céu. Então céu a gente tem que trabalhar com essa linha horizontal. Ah, Rodrigo, mas vai ficar tudo chapado logo, né? No início o azul vai ficar chapado. Depois a gente vai fazer nuvenzinhos. Beleza. Mas mesmo chapado, né? Vamos dizer assim, com a cobertura igual, você tem que usar essa linguagem horizontal da trincha. Por quê? Porque isso vai te facilitar também quando você for visualizar essa área para você fazer as nuvens, tá? Aqui eu já estou fazendo a parte da helicônia, ó, já fiz o amarelo e agora estou passando o vermelho. A trincha menor, estou usando bastante trincha para você ver que há possibilidade de trabalhar com trinchas. Elas são mais baratas. Essa trincha também é da Plumatec, é de 0,5 polegada, então ela é menorzinha para as áreas menores. E a gente dá andamento na nossa pintura, olha como já está bem adiantada. E nos próximos vídeos, vamos para os detalhes.